15 e 17. Capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Amém? Amém. Capítulo 32, verso 17. Senaqueribe escreveu também cartas. Repete comigo, cartas. Para blasfemar do Senhor. Olha, eu comecei errado, é do 14, gente. Esse é o último. Verso 14 diz assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Verso 15 diz assim: agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? E agora o verso 17 diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Pode se assentar. Eu vou dar um contexto aqui rapidinho para a gente poder entrar na mensagem. Aqui o rei está sendo Ezequias, e ele é confrontado pelo rei da Síria, que é Senaqueribe. Ele é confrontado, Senaqueribe vem com o seu exército, eles cercam as cidades. Ali Ezequias se prepara para um ataque, possível ataque deles. Só que Senaqueribe, ele começa a ter uma estratégia. E essa estratégia é uma das maiores estratégias do nosso inimigo, que nós podemos enfrentar tanto na nossa vida natural, quanto na nossa vida espiritual. Mas é uma das armas que mais o inimigo usa na vida ministerial. Todas as vezes, quem aqui faz alguma coisa para o Senhor na casa de Deus? Levanta a mão. Não, tem muita gente que não levantou. Levanta aí, gente, faz o exercício. Todos vocês fazem algo na casa do Senhor. Toda vez que você fizer algo para o Senhor, seja para limpar algo na igreja, fazer a compra do produto de limpeza, todas as vezes que você colocar a mão na obra para completar um projeto para o Senhor, esse espírito vai querer te intimidar. E aqui é a representação desse rei de Senaqueribe. Ele representa intimidação. E a intimidação vem para nos intimidar, para nos fazer parar, para nos fazer recuar. E ele tem algumas armas que ele usa. E por que é importante eu trazer isso para vocês? Porque muitos obreiros têm conversado conosco, principalmente algumas mulheres, que têm passado por essa intimidação. E o inimigo, ele vai usar essa arma. E a gente precisa preparar a igreja para lutar contra isso. Vocês precisam estar preparados, nós precisamos estar preparados em como vencer isso. Porque eu não sei você, mas se o Senhor me der um projeto para eu fazer, eu vou concluir ele, em nome de Jesus. Eu não quero parar, eu não quero retroceder, eu não quero desanimar. E eu também não quero deixar com que a intimidação me impeça de alcançar o que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Quem mais está assim? Então, o Senhor vai entregar algo para nós hoje, que você vai poder levar para o seu quarto de oração, e vai poder aprender a guerrear lá, tanto na sua vida também natural. Ele também age no nosso natural, nas nossas qualidades que o Senhor usa para nós nos destacarmos no trabalho, destacarmos na empresa, na escola, seja onde você estiver. Ele também usa
a intimidação para nos paralisar. Então, o que seria a intimidação? A intimidação é o ato de causar medo, pressão ou insegurança em outra pessoa, para influenciar, olha, presta atenção, para influenciá-la, controlá-la ou fazê-la agir contra a própria vontade. Isso é um dicionário não cristão. Isso é um dicionário normal, não é bíblico, ele não tem a raiz da Bíblia. Mas ele é o ato do quê? De causar medo, pressão, insegurança, para influenciar e controlar a pessoa. Fazer ela agir contra a própria vontade. O que é fazer ela agir contra a própria vontade? Porque ela quer fazer, ela quer completar. Mas quando a intimidação chega, e se nós não aprendemos a resistir ela causa uma opressão tão grande, que você até queria fazer, mas você deixa de fazer. Aquilo te intimida, aquilo te impede de completar o que o Senhor colocou na sua mão para completar. E quantos têm começado uma caminhada com o Senhor? Quantos têm começado a trabalhar na casa do Senhor? E aí vem a intimidação e ela começa a te cercar, porque ela vem devagarzinho. Nós vamos passar aqui pelos passos que ela vai alcançando na nossa vida, e se nós vamos deixando, ela vai ganhando espaço, e ela ganha espaço até virar uma tormenta de mente. Que aí você fala assim, pastor, eu não vou poder fazer mais. Você desiste de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E é coisa simples. Domingo eu estava aqui, eu orei com uma pessoa, e ela falou assim, e o Senhor me mostrou ela falando muito. E eu falei assim, você prega para alguém? Ela falou assim, eu faço unhas, eu tenho acesso a muitas pessoas. E eu falei assim, mas eu vi algo fazendo a sua boca fechar. Aí eu falei, você tem medo? Ela falou, não. Aí ela parou para pensar, ela falou assim, mas uma vez eu estava falando para uma pessoa, e veio uma intimidação, e na hora eu parei de falar. E como eu parei de falar, quando eu estava dirigindo para casa, sabe o que aconteceu? A intimidação, além de fazer ela parar, foi acusar ela. Tá vendo? Você não falou. Você é covarde. Aí a intimidação pôs a culpa nela. Resumindo, ela não falou o que ela tinha que falar. No carro, ele colocou a culpa nela. E chegou em casa, o que aconteceu? Ela chorou, se culpando, porque ela não conseguiu fazer uma coisa tão simples, que era abrir a boca e falar de Jesus. Para vocês entenderem um pouquinho de como é sério lidar com a intimidação, porque ela é sutil. E aí eu vou, nesse caminho que o Senhor me deu, eu quero esclarecer, eu quero hoje trazer luz. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu achei que era só um pensamento meu. E não é uma intimidação chegando para impedir de você fazer aquilo que o Senhor te chamou. Mas nós estamos aqui. Esse ano, nós vamos completar aquilo que o Senhor nos chamou para completar. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Esse ano de 2026, eu creio, lá no livro do Senhor, Ele falou, 2026, a Priscila tem isso, isso e isso para cumprir. E eu falei com o Senhor em oração, eu quero cumprir o que o Senhor estabeleceu para mim. E é por isso que já aqui, eu já quero ensinar uma coisa, que o Senhor, eu falei, Senhor, é muito... Parece que eu estou com tanta coisa assim, eu estou tentando, sabe aqueles malabaristas, tentando equilibrar a faculdade, a música, outra coisa. E eu falei, o Senhor falou assim, foi o que eu escrevi para você. Então eu falei, se foi o Senhor que escreveu, eu vou cumprir. Porque se Ele te chamou para fazer isso, Ele vai te capacitar. Sabe aquele versículo que fala, que o Senhor chama, se o Senhor chamou, Ele capacita. Se Ele capacita, Ele respalda. Então vai ser cumprido em nome do Senhor Jesus o projeto na vida de cada um de vocês. Somente quem pode parar o projeto do Senhor na sua vida, sabe quem é? É vocês mesmos. O inimigo, ele tem as artimanhas dele para fazer você parar. Mas a decisão de parar é de quem? Nossa. Se eu, no momento que eu senti essa intimidação, eu usar as armas que o Senhor está trazendo hoje, a intimidação não vai mais não vai nos parar. Eu não sei se você já passou por fase da sua vida, que você sabia que você tinha que fazer, e você não fez. E aquilo você carregou um peso por não ter feito. É contra isso que nós vamos lutar nessa noite. Porque o Senhor está nos preparando para ir além.
O Senhor está nos preparando para ir além. Deixa eu falar, a gente não pode achar que o além do Senhor é essas 4 paredes. O Senhor está nos chamando a ir além, a falar com pessoas de outros povos, línguas e nações. O Senhor está nos chamando para um grande projeto, mas antes Ele nos prepara. Então é por isso que nós estamos aqui, para ser preparado pelo Senhor. A intimidação normalmente não, o princípio dela é ameaça. Através das ameaças, ela vem com gritos, insultos, manipulação, humilhação e pressão constante. Mas a principal arma da intimidação é a ameaça. A intimidação, o objetivo dela é te paralisar e te impedir de completar algo. Seja algo tão simples, como vir aqui na frente e abrir, ler um versículo, como também fazer algo grande, uma libertação, fazer algo que o Senhor te chamou para fazer. E nesse contexto que nós estamos, Senaqueribe, o rei da Síria, ele usou de intimidação contra o rei Ezequias, para fazer com que o povo se enfraquecesse. Porque eu não sei se vocês já estudaram, né, um pouquinho sobre a mente humana, mas quando você começa a receber informações negativas, quando você começa a receber informações, você é fraco, você não consegue, você não vai dar conta, é muita coisa para você não vai chegar lá, você não vai completar, automaticamente o seu corpo responde a isso como? Desanimando. Então, a estratégia de Senaqueribe era: eu preciso abalar a fé desse povo. Eu preciso abalar a confiança deles em Deus, porque eles estão se achando muito, esse povo. Eu preciso abalar eles, porque eu já destruí vários reis, eu já invadi vários territórios, e eles estão achando que este Deus deles vai defender e vai proteger eles como antes. Mas o que o rei Senaqueribe faz? Ele usa de ameaças para paralisar o povo e amedrontar o povo, colocar medo no povo e fazer eles desanimar para eles se tornarem presa fácil. Qualquer coincidência? Porque o inimigo quer nos amedrontar. A intimidação, ela vem para nos amedrontar, para nos fazer desanimar e para nos fazer tornar presas fáceis na mão do Senhor. Mas se você está comigo nessa noite, que você seja daqueles que não retrocedem, mas que avançam. Porque é inevitável, nós vamos ter que lidar com isso. Nós vamos ter que lidar com a intimidação. E nós precisamos lidar. A estratégia com a intimidação não é fugir dela. A estratégia com a intimidação é enfrentar ela. E nós temos armas para isso. Então, a principal arma da intimidação é a ameaça. Através de gritos, insultos e pressão. No verso 9, da onde nós estamos lendo, se você for lá comigo. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias. Primeira coisa que o inimigo fez, que o rei fez, foi enviar mensageiros. Ele, através dos mensageiros, ele mandou um recadinho para o rei. Então, o rei Senaqueribe falou assim: eu vou enviar os meus servos para trazer o recado que eu quero que eles falam. E aí, no verso 14, 15, 16, foi o que a gente leu, que eles começaram a dizer: olha, vocês acham mesmo que esse Deus aí de vocês vai livrar vocês da minha mão? Não vão livrar. E ali, os servos de Senaqueribe começam a declarar as ameaças deles. E eu queria ler aqui, 2 Reis, que está falando a mesma história, mas se você quiser abrir comigo ali, em 2 Reis, capítulo 18. Verso 28. É a mesma história,
mas contada de uma maneira um pouquinho diferente. 2 Reis, verso 18, 28, diz assim. Então, Rabizaque, que é um dos servos do rei Senaqueribe, pôs-se em pé e clamou em alta voz. E ele começou a declarar as palavras que o rei tinha mandado ele declarar. Ele começou a declarar baixinho, ele declarou com um sussurro. Não, as ameaças, quando elas chegam em alta voz. Elas chegam de uma maneira para chamar a tua atenção, para fazer com que você venha parar. E com um único objetivo: te manipular. E é por isso que a maioria, né? Não sei se eu entro nisso. Quando nós manipulamos pessoas, nós estamos intimidando elas. E é por isso que nós não podemos ter essa manipulação na nossa vida. Alguém sabe o que é manipular? Seria controlar também. Como é que é manipular? É eu fazer, a Paula fazer o que eu quero que ela faça, ela achando que ela está fazendo o que ela quer fazer. Isso é manipular. Eu arquiteto um ambiente, eu arquiteto uma estratégia e eu manipulo ela a fazer, na realidade, o que eu quero que ela faça. Mas ela acaba achando que ela está fazendo o que ela quer. E esse é um espírito normalmente nas mulheres. As mulheres são controladoras e elas querem manipular. Às vezes por proteção, porque elas querem que o homem faça o que ela quer, ou para manipular o filho, para cuidar, para proteger. Mas é um espírito que entrou lá no jardim do Éden. Então, todas as vezes que nós agimos com manipulação, nós estamos agindo com intimidação. Então, nós precisamos... Os homens também, né? Mas as mulheres, isso é até para uma conferência de mulheres, as mulheres, vocês podem prestar atenção, elas têm essa raiz de manipulação que veio lá de Eva. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós manipulamos, nós estamos dando a mão para quem? Para intimidação. E o Senhor não nos chamou para intimidar, o Senhor não nos chamou para manipular, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida perfeita e fazer a vontade dele, sem o espírito de engano, com o espírito da verdade. O único objetivo da intimidação, ela vem através de ameaça e é para te manipular, para começar a arquitetar algo dentro de você, para despertar sentimentos que não haviam. Você tinha uma certeza da palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, mas quando a intimidação chega, você já não tem tanto mais aquela certeza. Sabe aquele será mesmo que Deus falou com você? Será mesmo que foi a voz do Senhor? Mas você que vai fazer isso? Todas essas perguntinhas que do nada chegam, é a intimidação chegando para querer te manipular a fazer o que ela quer que você faça. A desistir e a se render, a te paralisar. E outro ponto, ela sempre vai insistir. A manipulação... A intimidação, ela não vai vir somente uma vez. Ela vai vir várias vezes. Nessa história que nós estamos aqui, no contexto dessa história, ele, além de mandar os servos dele na frente, mandar o recado, depois, ele não satisfeito, ele fala assim, agora eu vou mandar cartas. Porque eu mandei o servo já declarou as palavras, já deu uma abertura para a minha intimidação, e agora eu vou falar ao povo, eu vou falar na língua do povo, e eu vou falar alto para todo mundo ouvir, e agora, depois de eu ter feito isso tudo, eu vou mandar cartas para o rei, declarando as coisas que eu já declarei, que o Senhor, o Deus deles, não vão conseguir. No versículo 17, a gente leu que ele enviou cartas dizendo que assim como os deuses das outras nações não livrou os seus povos, assim também, olha que audácia, o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Agora, eu quero que você pense comigo, imagina o estado daquele rei. Que além de ver o exército cercando, além de ver
Quando naquele tempo de guerra, quando o exército cercava a cidade, fechava-se o portão da cidade, certo? Porque nós estamos nos protegendo. Só que o portão da cidade era importante por causa de quê? Que através do portão chegava lá o suplemento, chegava a comida, chegava as coisas que a cidade precisava. Quando acontece o tempo de guerra e como eles estavam cercados, era preciso fechar o portão. Era preciso fechar, e a palavra diz que, além disso, Ezequias ainda construiu um outro muro ainda, para completar a segurança da cidade. Ezequias se preparou tanto para ninguém entrar, e também ninguém ia sair, com tanta segurança que estava lá. Então, quando essas cartas chegaram, ele falou assim, ele chegou, e o povo já estava, o quê? Usando os suplementos que estavam armazenados. Só que uma hora o que acontece com o suplemento? Então, teve guerras, quando você lê ali nos livros de reis, teve guerras que o povo começou a passar fome, porque não havia como sair e deixar alimentos entrarem. Então, esse é o cenário que Ezequias estava passando. E essa é a hora que ele recebe as cartas dizendo que nenhum Deus vai salvar esse povo. Quem é você, rei Ezequias, que você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos? Meu Deus. Ele traz, olha só, dúvida. Veja o caminho da intimidação, tá? Ele traz a ameaça para te manipular. E com essa ameaça, ele começa a gerar dúvida. Sobre quem? Sobre o poder de Deus. Será que Deus vai poder mesmo te livrar? Se a cidade está toda secada? Ele começa a trazer dúvidas sobre a sua capacidade. Será que eu estou capacitado mesmo para fazer isso que o Senhor mandou eu fazer? Ele começa a trazer dúvidas dizendo, será que realmente eu estou ouvindo a voz do Senhor? Sabe aquela pessoa que tem certeza, sai do quarto de oração, tem certeza que foi Deus que falou. Mas se ela encontrar uma pessoa que abriu uma brechinha ali para intimidação, e a pessoa falou, mas será mesmo que é você? Acabou. Já desestrutura totalmente ela. Porque ela precisa de uma palavra de afirmação e a pessoa vem com uma palavra de será. E aí traz a dúvida, será que foi Deus mesmo? Será que Deus já me capacitou? Será que eu estou ouvindo Deus? Será que foi Deus ou foi minha carne? Será que foi Deus ou foi minha alma? Será que foi Deus ou foi o meu desejo próprio? O que será que aconteceu? Será que realmente é a voz do Senhor falando? Será realmente que é a voz do Senhor fazendo? Será que realmente o Senhor me mandou fazer essa viagem? Será que realmente Deus mandou fazer esse curso? Será que realmente Deus mandou eu fazer isso? Será que realmente Deus mandou tomar essa responsabilidade? Será que realmente o Senhor quer que eu faça isso? A intimidação quer gerar dúvidas em nós. E nós não podemos deixar. E além da dúvida, ela gera medo. Vai até o verso 18. A palavra do Senhor diz assim, clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro. Na minha versão fala, para os atemorizar e os perturbar, para poderem tomar a cidade. E a intimidação, ela vem para colocar medo em você. Medo de você fazer errado. Medo de não dar certo. Medo de não ser a vontade do Senhor. Medo de, eu não sei se foi realmente Deus que falou. Não sei se realmente era para eu entregar ou não era para entregar. Aí quando você faz, aí você fica, meu Deus, para que eu fui abrir minha boca? Ele vem para atemorizar as nossas vidas. Ele vem para manipular e fazer você duvidar daquilo que o Senhor já declarou para a sua vida. Porque o Senhor já tinha declarado para o povo que Ele estaria com eles. Mas o inimigo veio para intimidar. Ei, toda vez que o inimigo vê que você está se fortalecendo,
Toda vez que o inimigo vê que você está se encaixando no plano divino para a sua vida, você pode ter certeza que a intimidação vai chegar. Os pensamentos vão chegar. Aí, mas se acontecer, a dúvida vai vir. E se você começa a deixar entrar isso aqui, se você aceitar a ameaça vai começar a manipular, a ameaça vai começar a deixar entrar a dúvida. Se entrar a dúvida, vai entrar o medo de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E o Senhor nos falou que nós não temos o espírito do medo. Nós precisamos identificar aquilo que está falando conosco, as mensagens que o inimigo está mandando para nossas vidas. E por fim, se entrar o medo, entra a opressão. E tormenta. Eu não sei se algum de nós aqui já passou por isso. De chegarmos a um ponto de tanta opressão, de tanta tormenta, que nós não conseguimos prosseguir. Jéssica, vamos ver o que está acontecendo para mim? Quando nós deixamos a ameaça, a manipulação, a dúvida, medo, a opressão, chega a opressão e tormenta. E aí chegam os atormentadores da nossa alma. Porque é como se fosse aquela voz ecoando todas as vezes. Você vai dormir, ela está lá fazendo, mas você vai fazer? Você acorda, ela está lá falando com você. Mas olha só como é que está a sua casa. Ah, mas olha só isso, olha só aquilo. E está trazendo, é uma tormenta. O inimigo ali, ele entra com a dúvida, insegurança, medo. E tudo isso permite a tormenta. E aí, se virar a tormenta, é que vira um problema. É porque quando nós nos colocamos debaixo, estamos debaixo de tormenta. Nós não conseguimos mover. Uma frase interessante que o pastor Daniel fala é: o medo pode até chegar, a dúvida pode chegar, mas não pode virar tormenta. Quando vira tormenta, é porque elas nos paralisou. Aquilo nos paralisou e não nos deixa mover mais. E é contra isso que nós estamos falando nessa noite. É contra isso que nós vamos lutar nessa noite. E é contra essa intimidação no nosso ministério, na nossa vida, no nosso casamento, em nossos planos e nos planos que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Um outro exemplo de intimidação é contra, como Golias fez com Davi. Ali, por causa da estatura, por causa da força, ele já intimidava. Só de olhar para ele já era intimidador. Mas as palavras dele foram de intimidação para fazer Davi retroceder. Todas as vezes que a intimidação chegar e nós identificarmos ela, vai ser para você retroceder. Sempre. O que mais nós vemos é pessoas que começam a fazer coisas e param. O que mais nós vemos são pessoas que uma hora estão totalmente dispostas, daqui a pouco estão retrocedendo. Porque no caminho, elas não vencem, primeiro, as lutas próprias e também não conseguem vencer a intimidação do nosso inimigo. A intimidação daquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Então, Golias chega ali e começa a intimidar Davi, primeiro pela estatura dele, segundo com palavras, dizendo: nossa, eu chamei um guerreiro para vir guerrear comigo e vocês me mandam isso aqui? Uau! Aí, Golias, pela certeza dele, a intimidação é mais ou menos do tamanho de Golias, assim, ela é tão certa de si, que quando ela chega, ela quer botar esse medo para fazer retroceder. Mas Davi, naquele momento, ele estava tão preparado, tão certo de que Deus tinha enviado ele. Não foi para entregar pãozinho e queijinho para os irmãos. Deus tinha enviado ele para fazer uma grande obra naquele local. E ninguém queria fazer, mas ele tinha certeza. E ele, tão pequeno, que era um guerreiro inexperiente, mas ele tinha uma coisa. Nós vamos falar daqui a pouco. Ele tinha discernimento.
Davi, ele tinha vencido o leão, tinha vencido o urso. E ele chegou naquele local e viu aquele Golias, aquela intimidação toda sobre o povo de Deus. E ele teve o discernimento, chegou a hora, é agora. E eu não vou deixar que este inimigo afronte o meu Deus. Sabe qual é a maior arma da intimidação? É afrontar o nosso Deus. Porque quando ela faz você retroceder, sabe quem ela está afrontando? Nosso Deus. Porque se Deus te chamou para prosseguir e ela consegue fazer você retroceder, quem ela está afrontando? Deus. Como se assim, viu? Você não conseguiu fazer o seu plano. A intimidação é uma afronta contra o povo de Deus. A intimidação é uma afronta contra os servos do Senhor. A intimidação é uma afronta todas as vezes que nós estamos colocando a mão para fazer algo para o Senhor. E nós precisamos ter o discernimento do Senhor e enfrentar a intimidação que vem contra nós. Mas não é sobre nós, é contra o nosso Deus, é contra o plano de Deus para a nossa vida. Vocês estão entendendo isso? É contra o plano de Deus se cumprir nas nossas vidas. Ela não está preocupada muito com você, não. Ela está preocupada, sabe com o quê? De atingir o plano de Deus, para que o plano de Deus não seja cumprido sobre a sua vida. E nós precisamos ter esse discernimento contra a vida dela. Porque para vencer ela, nós precisamos ter o discernimento. E saber quando ela está chegando. Um outro texto que fala sobre intimidação usando pessoas. Quem lembra do coxo na Porta Formosa? Texto tão famoso em Atos 3. Pedro e João chegam lá. Pedro e João vê o coxo, que há muitos anos era carregado para ser colocado ali. Eles falam assim, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele coxo levanta, e aquele coxo pula, e aquele coxo entra no sinédrio, e aquele coxo fica alegre. Aí, os fariseus ficam sabendo, os chefes ficam sabendo que houve uma cura. Aí eles mandam prender Pedro e João. Primeira coisa, já prendeu. Manda prender e vão questionar ele. Ei, quem mandou vocês fazer isso? Olha a pergunta que eles fazem. Com que autoridade vocês fizeram isso? E eles respondem claramente. Olha, eu não sei se ele nasceu assim, se ele era assim. Eu só sei uma coisa. Que pela autoridade do nome de Jesus, hoje este homem anda e corre para a glória de Deus. Aí sabe o que aqueles príncipes e sacerdotes fariseus falaram? Falaram assim, então é o seguinte, vocês nunca mais falem, tem que rir, né? Do nome de Jesus. Nós não queremos que vocês comecem a divulgar e pregar no nome de Jesus. O que acontece? Pedro e João é como se fosse nada. Pedro e João ignora totalmente, quando eles põem o pé para fora, eles já estão falando do poder e da autoridade do nome de Jesus. E se é conosco? E se é conosco? Se nós somos levados a um tribunal, e se nós é dado um decreto, eu não quero mais que você declare, não quero mais que você faça, não quero mais que você avance. Que nós iríamos, qual decisão que nós iríamos tomar? Será que nós íamos deixar o medo entrar? Não, melhor ficar quietinho para não acontecer coisa pior comigo. Ou será que nós seríamos destemidos, como Pedro e João, e falar, o que me importa é agradar a Deus e não aos homens? Olha para mim, Deus está preparando essa igreja. Essa igreja que eu estou falando é a igreja da terra. Porque os tempos estão difíceis. E vai chegar as perseguições. E o Senhor está nos preparando. Você vai ter coragem de pregar o evangelho na hora que você tiver que pregar? Ou você vai se deixar ser intimidado com ameaças? De que aqui você não pode falar, aqui você não pode proclamar, aqui você não pode orar, aqui você não pode pregar. O Senhor já está nos preparando para isso. Porque é tão bom viver em liberdade, não é? Tão bom, hoje eu posso falar de Jesus aonde eu quiser, como eu quiser. Ei, mas vai chegar o tempo que não pode, não. Aliás, já tem alguns lugares proibidos. Eu trabalhei no asilo a gente era proibido de falar sobre religião com os pacientes. Apesar de que alguns falavam. Mas eles já colocam, já impõem isso. Agora estão impondo nas escolas. Daqui a pouco vai chegar e vai começar a ser mais pesado. Vai começar a ser mais pesado do que é.
E aí, como que nós vamos reagir? Se nós não conseguimos vencer a intimidação para vir para a igreja, nós não conseguimos vencer a intimidação quando nós colocamos a mão para fazer algo para o Senhor, o Senhor está nos ensinando a vencer isso, porque o Senhor não quer mais que nós venhamos a retroceder, o Senhor quer que nós venhamos a avançar na presença dEle. Sabe essa pessoa que você está sendo hoje, o Senhor não quer que você seja a mesma ano que vem, Ele quer que você avance mais passos na presença dEle. E está na hora de nós deixarmos esses pensamentos de intimidação nos impedir. Está na hora de nós deixarmos os pensamentos de ameaça nos impedir de caminhar, nos impedir de avançar. Nós precisamos crer que se Deus chamou, Ele chamou. Se Ele chamou, Ele vai te respaldar. A gente fica esperando o caminho perfeito, o plano perfeito. O Senhor estava falando comigo. Quando eu prometo um filho para a mulher, eu tiro as dores do parto dela? Ou ela continua com as dores? Mas o filho não é promessa? Então não deveria ter dor. Deveria ser tão suave, tão fácil, porque é promessa do Senhor. Aí o Senhor está falando comigo, eu tenho promessa para a sua vida, mas tem um caminho que você tem que trilhar para você chegar nessa promessa. E vai ter dores, vai ter dificuldades. Eu não tiro as dificuldades do processo para você ganhar a promessa. Para você atingir a promessa, você passa pelas dificuldades. Você passa pelos obstáculos. E eu não sei você, mas eu quero vencer esses obstáculos. E para vencer esses obstáculos, nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo de Deus, do direcionamento dele para nos ajudar a vencer. Quando a intimidação chegar, nós precisamos estar prontos para enfrentar ela. Não sair correndo. Parece que a gente sai correndo, se esconde, fecha a porta ainda. Fala, não vou fazer agora, não, deixa para depois. Achei que eu estava pronta. É só o Senhor te testando. Você vai passar por isso ou não? Toda vez que o Senhor colocar um desafio na sua frente, não desista. Porque se Ele que colocou, Ele vai capacitar. E se Ele quer capacitar, Ele vai cumprir. Nós precisamos de discernimento. Em Provérbios 2:6, a palavra do Senhor diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Eu preciso dizer, discernimento é um dom. É um dom. Dom do Espírito. É o Espírito que dá. E o discernimento, eu vou desmistificar ele aqui. Tem gente que acha que discernimento é olhar para a pessoa e falar assim, ela está com o demônio e ela está com o Espírito Santo. Também. Mas o discernimento não é só isso. O discernimento é eu discernir a voz do Senhor. É eu discernir os planos dele para a minha vida. É eu discernir quando é a intimidação que está chegando ou quando é a minha carne que está falando alto. É discernir quando é o inimigo tentando me parar e quando é a minha carne tentando achar uma desculpa. Eu preciso de discernimento, não só é discernimento de espírito. Saber quem que está falando comigo. Quem está falando comigo é o meu eu, é o meu querer, é a minha alma. Porque eu posso ter a minha alma falando comigo, eu posso ter o inimigo falando comigo, e várias maneiras, e eu posso ter Deus falando comigo. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos dias, meu Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu pergunto, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Eu não sei ouvir a voz dele. Se você não sabe ouvir a voz dele, você não tem discernimento. E se você não tem discernimento, eu vou dizer nesta noite, sem discernimento, nós nunca vamos saber lidar com a intimidação. Sem discernimento, eu não vou conseguir avançar. E o discernimento, quem dá é o Senhor, vem dele, procede dele. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12:10, que o Espírito dá os dons. Então eu te aconselho, se você está assim, não sei se eu tenho discernimento, já é a resposta que você não tem. Porque você nem discerniu se tem. Então, já vou te dar essa dica. Aí, eu não sei se eu tenho discernimento. Você não tem. Já respondi. Mas se você não tem, o Senhor quer te dar. Nós precisamos buscar.
Ei, a igreja do Senhor precisa buscar os dons dele. Os dons são para crescimento da obra do Senhor. Os dons são para desenvolvimento do Senhor. A intimidação, ela vem em níveis. Hoje a intimidação contra a vida do pastor Daniel, ela não faz nem cócega, mas em 2017 fez muito efeito na vida dele. Tanto é que ele foi para a depressão. Mas hoje já lida diferente. E é isso que o Senhor quer ver. Como que você está lidando com a intimidação? Todo ano você está no mesmo lugar? Todo ano você está falhando no mesmo lugar? Todo ano você está lidando com o mesmo espírito? Todo ano você está lidando com a mesma dificuldade? Está faltando o quê? Discernimento do Senhor. E eu vou falar outra coisa aqui, olha para mim. Deixa as crianças. Nós vamos pôr a mão e vai sair demônio. Se você sair daquela porta e não tiver discernimento, vai voltar 7 pior. É melhor que eu não ore para os demônios saírem, do que orar e eles voltar 7 vezes pior. Presta atenção, o Senhor quer trazer libertação, mas sem discernimento não adianta. Eu preciso ter discernimento, e é algo que os crentes não pedem ao Senhor. Eles se acomodam, não sei ouvir a voz do Senhor, por isso que venho para você orar. Eu venho para a pastora já orar, eu ligo para o profeta, nossa, um monte de profeta lá do Brasil, porque eu não sei ouvir a voz do Senhor. O mesmo Deus que fala comigo no meu quarto é o Deus que fala com você no seu quarto. É o mesmo Deus, não muda nada. O que muda é o discernimento de ouvir a voz do Senhor. Se nós não nos prepararmos, e o Senhor está alertando, está chegando o tempo difícil. Se você acha que está difícil, espera, porque vai ficar mais. Mas aqueles que confiam no Senhor, ei, não serão abalados. E sabe por que eles não serão abalados? Deixa eu desmistificar. Não é porque não passarão dificuldades. Eles não serão abalados porque eles terão o discernimento do Senhor. Eles vão saber discernir o tempo de ir, o tempo de vir, o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de abraçar, o tempo de se afastar, de se abraçar. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Como que eu venço isso tudo? Como que eu venço a intimidação? Alguém já passou por intimidação? Levanta a mão. Ela é tão real. E você vai vencer ela, ela vai voltar. E você vai vencer ela, ela vai voltar de novo. Aí você vai vencer ela de novo e ela vai voltar de novo. Porque ela é insistente e persistente. E ela quer te ver parar. Ela quer ver você atemorizado, falando, quer saber? É muito difícil para mim isso. Eu vou largar a mão de tudo. É melhor eu ficar quietinho no meu canto. Para que eu fui mexer com isso? É melhor ficar quietinho. Ela tira o poder do nosso Deus. Assim como Senaqueribe falou, quem é o Deus de Israel? Meu Deus, que palavra é essa? Que audácia dele. Dizer, você acha mesmo que o seu Deus vai te livrar? Em tempo de perseguição, ela vai falar, você acha mesmo que Deus vai te proteger? Se eu tiver a palavra do Senhor, eu creio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que estiver debaixo do sangue de Jesus não vai ser atingido. A minha casa não será atingida, os meus filhos não serão atingidos. Há uma promessa de proteção, mas se eu ceder à intimidação, eu desvalorizo a promessa. E por causa do medo, por causa da opressão e por causa da tormenta, tem muitos retrocedendo. Retrocedendo de espaço territorial, mas retrocedendo na vida com Deus. O que mais a intimidação faz você pensar que você não vale nada. Que ninguém sente sua falta. Que se você estiver lá ou se você não estiver lá, é a mesma coisa. Verdade ou mentira? Não faz você pensar isso? Ah, se eu tiver, tá bom. Se eu não tiver, não faz diferença. Nem vão notar. Quem está falando com você é o Espírito Santo? Porque ele também não vai chegar para você também te fazer tão importante e falar assim, ó, se você não for, acabou minha obra. Não. Ele não vai fazer isso também, não. Mas ele vai falar, você faz parte da minha obra. Eu quero te usar, deixa eu te usar. Deixa eu fazer de você o meu instrumento. Para de temer, para de ter medo, para de recuar, para de retroceder. Aí eu tenho medo de falar e aí não entenderem. Então pede discernimento do Senhor para pôr as palavras corretas na sua boca.
Porque quando nós fazemos para o Senhor, vai avançar. Eu venço a intimidação quando eu tenho isso. Primeiro, eu preciso ter o espírito de discernimento, porque eu preciso discernir quando é Ele chegando. Eu preciso discernir. E se Ele não chegou, Ele vai chegar. Já vou dar notícia. Não é praga, não, é porque é verdade. Quem prega, quem canta, quem toca, sabe do que eu estou falando. Quem dá uma palavra, quem dá uma aula, quem ministra, quem faz qualquer coisa para o Senhor, sabe, Ele vem, Ele chega. Mas nós precisamos vencer Ele, através do discernimento. Reconhecendo quem está com você, quem é esse Deus que está com você. Olha no versículo 7 e 8. O próprio Ezequias, antes de chegar os servos de Senaqueribe, antes de chegar as cartas de Senaqueribe, olha o que o servo do Senhor Ezequias falou para o povo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a sua multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que com o que está com ele. Presta atenção. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Quando o inimigo viu que Ezequias tinha declarado que era o Deus que ia guerrear por eles, ele deu um jeitinho de mandar uma mensagenzinha. Peraí, ele está crendo demais nisso. Deixa eu abalar as estruturas dele. Mas para eu vencer esse espírito, para eu vencer a intimidação, eu preciso reconhecer quem está comigo. Segundo, eu preciso orar. No verso 20, vamos lá, verso 20, capítulo 32. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Primeiro, para vencer a intimidação, eu preciso ter discernimento. Segundo, eu preciso reconhecer quem está com. E terceiro, eu preciso orar a quem? A Deus e clamar ao céu. Eu preciso ir para o Senhor. Eu preciso entender que a intimidação, ela veio para mim, para quebrar um projeto dele. Então eu tenho que levar para quem a intimidação? Para ele, é para o amigo do lado? É para Deus. Eu tenho que falar, Senhor, chegou aqui, não quer que eu cumpra. Essas foram as palavras que Ele declarou sobre a minha vida. Está aqui, diante do Senhor eu apresento. Quarto, eu preciso resistir às suas investidas. O que é resistir? É não sair da posição. Hoje é dia de desmistificar as coisas. Resistir não é você dar passos para trás. Resistir é você ficar onde você está. E Ele não vai mover você. Porque Ele quer mover você para trás. Ele está na sua frente. Eu preciso resistir a Ele. A palavra do Senhor diz que fala assim, resistir ao diabo e o que acontece com ele? Você precisa mandar? Intimidação, vai embora. Não, se você resistir ela, aí ela vai ter que ir embora, porque você está resistindo. Você consegue resistir sem oração? Você consegue resistir sem jejum? Você consegue resistir sem palavra? Eu preciso resistir me fortalecendo no Senhor. Segundo, eu preciso resistir, e tem pessoas que acham que resistir é só esperar no Senhor. Resistir é tomar uma decisão. Como Neemias tomou. Quando eles falaram para Neemias, desce, Neemias. Mandaram uma carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas. Na 5ª carta mandaram para ele, desce, Neemias. Ele falou o quê? Eu tomei uma posição. Eu estou fazendo uma obra. E daqui eu não vou descer. E resistir é sim se fortalecer no Senhor. Mas também é uma decisão sua. Você tem que tomar essa postura, essa decisão na sua vida. Eu não vou descer. Pode vir a carta quantas vezes ela quiser. Pode bater na porta quantas vezes ela quiser. Eu não vou sair da posição que Deus me colocou. Eu preciso tomar essa posição. É minha responsabilidade.
de tomar essa posição. Eu preciso fincar os meus pés no meu território. Resistir ao quê? Ei, esse território é meu. Foi aqui que Deus me deu. Aí começam os levantes. Porque é tão engraçado. Quando você abre um portal espiritual, chega a ser até engraçado. Sabe quando você é aprovado por Deus, assim, aí você fala, passei, agora eu estou em outro nível. Parece que a movimentação espiritual começa, nossa, fica tudo agitado. Aí começa a vir. Aí ele fala, e agora? Você vai sentar? Não, vou ficar aqui. Eu finquei meu pé. Fincar o pé é a posição que você decidiu estar, de não retroceder enquanto não se cumpriu o que o Senhor prometeu. Mas quantos têm desistido sem a promessa se cumprir? E a última arma que eu quero passar rapidinho. Eu lido com a intimidação usando a própria palavra contra ela. Se a intimidação chegar e falar para você, Deus não te livrará dessa vez. Você vai falar para ela em Salmos 34:7, diz assim, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Se a intimidação chegar para você, você é fraca. Meu Deus, como que você é fraca? Qualquer ventinho te derruba. Sabe o que você vai falar para ela? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Ah, meu Deus. Se a intimidação chegar falando para você, será mesmo que é para você fazer? Você vai dizer para ela e declarar, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ela disser para você, todo mundo te abandonou. Até o Senhor te abandonou. Ele está em silêncio, te abandonou. Você vai falar o quê? Você vai falar Deuteronômio 31:8. Ele diz, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca mais o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanimeis. Eu sou contigo. Você vence através da palavra. Agora, se você não tiver palavra, você está correndo um sério risco. Porque não é nas nossas palavras que nós vamos vencer, mas na palavra do nosso Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra. Ele usou a palavra para resistir ao que o inimigo estava falando com ele. Sabe como você sabe que você venceu a intimidação? Vou dar um exemplo. Fui chamada para pregar. E aí começa a movimentação dos espíritos. Mas você nem tem palavra, coitada. Você não sabe nada. Está orando tão pouquinho, que oração murchinha que você tem. Coitada, está com problema em casa. Aí você vai resistindo. Você vai resistindo. Você vai resistindo. Você declara a palavra. Mas sabe quando que a intimidação perdeu? Alguém sabe me dizer? Quando você pregou. Sabe quando que a intimidação perdeu? A hora que você subiu ali e falou assim, eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas com Ele eu posso. Eu não consigo, mas com Ele eu venço. Eu não sou a mesma porque eu estou no sangue. Eu estou em processo de transformação. Quando eu subo e pego o microfone e eu abro a palavra, eu estou olhando para a intimidação e falo, para você perdeu. Porque eu vou fazer a obra que o Senhor me deu para completar. Esse é só um exemplo. Mas que obra que você precisa completar? Que você precisa olhar para a intimidação e mostrar para ela, você fez tudo o que você queria fazer. Mas eu estou aqui, fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu estou aqui cumprindo o que o Senhor mandou eu cumprir. Seja orar por alguém, seja um projeto, seja um jejum, seja uma libertação, seja o que for que o Senhor entregou nas suas mãos, seja uma obra grande como Neemias, seja o que for que o Senhor entregou nas suas mãos.
Você precisa vencer ela. E você vence quando você completa a obra. Sabe o que aconteceu quando Neemias completou a obra? Os inimigos ao redor se enfureceram, porque ele tinha completado a obra do Senhor. Eles tentaram, mas não conseguiram. Sem discernimento, eu não vou vencer as ameaças, a manipulação. Se eu deixo isso entrar, eu deixo ser dominado pela dúvida, pelo medo, pela tormenta. E deixa eu falar uma coisa da intimidação. Ela tenta diminuir quem você é em Deus. Ela tenta diminuir você. E essa é a guerra de Deus conosco. Porque toda hora Ele tem que estar te lembrando. Eu sou contigo. Eu te chamei, eu te gerei no ventre, eu sei quem você é, eu tenho um plano com você, eu preciso. Quando que nós vamos chegar na posição e saber como Paulo? Porque Paulo não era arrogante, ele sabia quem ele era em Cristo, ele sabia muito bem quem ele era em Cristo, ele sabia o chamado que ele tinha, e ele era confiante naquilo. Nós precisamos ser assim. Você está confiando naquilo que o Senhor te chamou? Você está fincando os seus pés aí no seu território? O Senhor me deu isso aqui, é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou cumprir, até Deus me mandar mover? E hoje toda a fraqueza das nossas vidas precisa ser deixada no altar. Porque se eu tiver fraqueza espiritual, eu não vou vencer a intimidação. Ah, prima, você não conhece a minha vida, você não sabe a minha história, como que eu sofri, quão pesada é a minha herança hereditária. Ei, o Senhor te chamou, não te chamou? Você não está aqui? Ele não está fazendo uma grande obra na sua vida? Parar é sua escolha, prosseguir é a escolha do Senhor. Você precisa se levantar. E se você tem fraqueza porque você se acomodou a ficar aí onde você está, e hoje você quiser renunciar a isso, nós vamos renunciar. Nós vamos renunciar. Porque o Senhor não te chamou. Eu trouxe uma palavra no meu jejum de 24 com as meninas. O Senhor não te chamou para ser vaso ordinário, que é comum. Ele te chamou para ser vaso extraordinário. E sabe qual é a diferença do vaso que é comum e o vaso que é de honra? É porque o vaso de honra, ele escolheu se limpar de tudo que ele precisava se limpar. A palavra de Deus fala assim, ó, se vocês se purificarem dessas coisas, vocês serão vaso de honra na minha casa. O Senhor te chamou para ser vaso de honra. O único trabalho que o Senhor pede para nós, se purifica. Se limpa dessas coisas, se limpa da fraqueza, deixa o passado, para de viver do passado, arranca o passado, esquece o passado. Aí eu levantei e caí, levantei e caí, levantei e caí, levantei e caí. O Senhor está dizendo, esquece o passado, deixa o passado, escreve uma nova história, escreve algo novo, seja o primeiro. Ah, ninguém da minha família venceu, seja o primeiro a vencer. Ninguém da minha família fez faculdade, seja o primeiro a fazer. Ninguém da minha família pregou, seja o primeiro a pregar. Ninguém da minha família louvou, seja o primeiro a louvar. Seja o primeiro. Ser o primeiro não é fácil, mas o Senhor tem falado muito comigo sobre espírito de desbravador. Sabe, o primeiro é aquele que desmata, é aquele que limpa o terreno, é aquele que tem muito trabalho, e ninguém quer ter trabalho. Hoje todo mundo quer tudo de mão beijada. Se tiver que fazer um esforcinho, já deixo de fazer. Se tiver que doar mais um pouquinho da minha vida, do meu esforço, do meu tempo, já não quero mais. Assim nós não vamos conquistar o que o Senhor tem para nós como igreja. E o Senhor nos chamou. E se é você que está sentado aqui, eu estou falando com você. O Senhor chamou você para fazer parte dessa obra. Nós precisamos deixar de desculpas. Ah, mas minha mãe me rejeitou. Meu pai fez isso. Meu filho fez aquilo. Ah, minha herança é pesada demais. Ei, nada que o sangue de Jesus não possa fazer. Se o sangue de Jesus não puder fazer, ele não tem poder. Ele tem poder para mudar a sua história. Se levante.
Mude a história da sua casa. Mude a história da sua família. Ei, chega de mornidão. Chega de mesmice. Você não está cansado, não, gente? Eu estou cansada. Eu não quero mais ser a mesma. Eu completei 40 anos e o Senhor começou a colocar um trem dentro de mim. Agora é hora de desbravar. Eu falei, meu Deus, agora com 40 que eu vou desbravar? Porque é agora que eu entendi. A revelação chegou agora. E eu vou desbravar aquilo que o Senhor colocar na minha vida. E é esse espírito que o Senhor quer em você. Desbravador, é difícil? É. Vai ter que sacrifício? Vai. Vai ter que doar, vai ter que doar tempo. Vai ter que doar esforço. Vai suar. Vai suar mesmo. E vai suar. Mas o Senhor está falando, vai vir glória. Vai vir poder. Vai vir autoridade. E isso compensa. Os tempos estão acabando. Jesus está voltando. A casa vai ficar, o carro vai ficar, o ouro vai ficar, o dinheiro debaixo do colchão vai ficar também. Vai ficar tudo para onde Cristo. Eu não quero ficar aqui para cuidar disso. Se vocês quiserem ficar, vocês ficam. Mas eu não quero cuidar de nada. Deixa Ele cuidar para você. Há um tempo de nós desgarrarmos. Ei, você quer ser um desbravador? Pega a enxada. Põe um chapéuzinho que o sol vai esquentar na cabeça. E vamos desbravar terrenos. Tem gente tão acomodadinha no seu terreninho. Tá tão bom. Eu chego, eu ligo o som, eu arrumo o microfone e sento. Ei, desbrava mais um pouquinho o seu terreno. Será que é só isso que Deus tem para você? O Senhor tem mais coisa. Ele já escreveu, está escrito. Agora a decisão é sua. Levante-se, fica de pé. E nessa noite nós vamos entregar ao Senhor. Pode vir à frente. Nós vamos entregar ao Senhor nossa fraqueza. Nós vamos entregar ao Senhor o nosso retroceder. Nós precisamos declarar todos os dias nas nossas casas. Eu não faço parte dos que retrocedem. Eu faço parte daqueles que avançam. Eu preciso declarar todo dia sobre a minha casa. Intimidação você pode até chegar, mas eu não vou ceder a você. Eu não vou ceder às suas mentiras, às suas ameaças, às suas afrontas. Afrontas contra o meu Deus, contra o meu Senhor. Eu até esqueci, o Espírito Santo me lembrou aqui, esqueci de falar. Que depois das ameaças, sabe o que Deus fez? Ezequias orou e Isaías oraram. Deus falou o quê? Deus veio com a resposta. Ei, descansa. Porque eu não vou permitir. Nessa cidade eles não vão entrar. Nesse território eles não vão fazer. Porque eu vou defender vocês. Ei, o rei Senaqueribe vai receber uma notícia. E sabe quem que vai ter que retroceder? Ele. Senaqueribe recebeu a notícia enviada por Deus. Ele retrocedeu. E sabe o que aconteceu quando ele chegou em casa? Os próprios filhos mataram ele. Depois vocês checam. 2 Crônicas 32. Deixa eu te falar. Gente, isso é lindo demais. Quando você resiste. Quando você não se dobra. Quando você ora a Deus. Deus fala, epa, pode deixar. Que eu estava só esperando esse momento. Porque quem vai defender a cidade sou eu. Porque eu sou Deus. E eu vou mostrar para ele que este Deus de Israel que ele afrontou, ele não afrontou Ezequias, não. Ele não afrontou o profeta Isaías. Ele não afrontou só o meu povo. Ele me afrontou. E Deus fala, descansa, Ezequias, que ainda amanhã ele vai retroceder. Porque você não retrocedeu, aleluias. Ele tem que retroceder. Feche seus olhos, eu não sei se você precisa fazer essa oração. Te pedir perdão ao Senhor por tantas vezes retroceder. Se você tem, faça essa oração nesse momento. Se arrependa de retroceder. Diante de tantos planos do Senhor para a sua vida. Diante de tantas promessas para a sua vida. Diante de tantos chamados para a sua vida. Quantas vezes você retrocedeu? Quantas vezes você se enfraqueceu? Quantas vezes você se entristeceu? Quantas vezes você cedeu às dificuldades, à intimidação? Mas hoje é dia de você colocar isso diante do altar. Repete comigo, eu não vou mais retroceder. Eu não quero mais retroceder. Espírito Santo, me ajuda a não retroceder. Me ajuda a não retroceder no meu propósito. Ei, tem pessoas que fazem propósito
de jejum e não conseguem completar. Isso é retroceder. E você precisa pedir perdão e falar: Senhor, eu não vou mais retroceder. Eu vou completar o meu jejum. Eu vou completar o meu voto. Eu vou completar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É hora de arrependimento. Ei, tanto tempo que você viveu dentro da casa do Senhor e não viveu coisa nova. Se arrepende. Você retrocedeu no ministério. Você retrocedeu no casamento. Retrocedeu no emocional. E o Senhor não quer mais que retroceda. O Senhor quer que avance. E agora, se você sente que você tem um espírito fraco, enfraquecido, que está aí toda hora você pensa em desistir, toda hora você pensa em recuar, toda hora, seja notícia, seja intimidação, seja problema, seja dificuldade, às vezes é um obstáculo que Deus coloca no caminho, você já desiste, às vezes é uma coisa a mais que você precisa fazer, você já para. Aquele que sentir que precisa deixar a fraqueza hoje, feche os olhos, porque isso não é para envergonhar ninguém, isso é para trazer libertação para você, porque eu não sei se você crê no mesmo nível que eu estou crendo, mas eu creio o seguinte: se você fizer a oração genuína hoje, você sai sem esse espírito de fraqueza, você sai daqui com o espírito fortalecido, e aí vai depender de você manter ele, através do jejum, através da oração, através de crer. O Senhor só quer que você creia, a única coisa que você precisa é crer. Eu tenho uma grande obra para você, creia. Nosso Deus. Lely, põe para mim. Há um caminho para nós. Por favor. Se você sente e você quer fazer essa oração, é de renúncia. Você vai renunciar a essa fraqueza hoje. Seja qualquer área. Seja qualquer área. Se ajoelha diante do Senhor agora. Não é diante do homem. É diante do Senhor que você está ajoelhando. E você está entregando a fraqueza. Você está entregando. Eu quero que você entenda. Você está entregando a fraqueza. Eu preciso que você entenda que você está entregando a fraqueza aqui. A fraqueza que te acompanhou tanto tempo. Ei, você precisa fazer uma oração de deixar ela aqui, viu? Não faz uma oraçãozinha na carne e na alma e sai com a fraqueza, não. Vai profundo na sua oração e deixa essa fraqueza aqui no altar. Você não está deixando para a pastora Priscila, você não está deixando para o pastor Douglas, você está deixando nos pés da cruz. Você está dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que tem um caminho para eu percorrer, eu sei que tem um caminho para eu chegar, eu sei que tem portas que precisam se abrir, mas tem portas que precisam fechar. E agora nesse momento eu estou entregando a minha fraqueza. Eu estou colocando aos teus pés a minha fraqueza. Há tantos anos de fraqueza ministerial, sentimental, em tantas áreas da minha vida que tem fraqueza. Tudo eu penso em desistir, tudo eu penso em desanimar, tudo eu me entristeço, tudo eu acho difícil, ai, tudo é impedimento, ai, cansaço é impedimento, marido é impedimento, fraqueza é impedimento, o tempo é impedimento, a rua é impedimento, o filho é impedimento, tudo que for desculpa, coloca diante do Senhor. Ele cantarabaçou. Terebaxi nere canto e daçou. Isso. Há um caminho. Há um caminho. Ei, há um caminho. Arabaxê que tere mano, eu sararacanta, arabacê. Deixa a tua fraqueza aqui. Deixa. Deixa. Que tá na sune canta labaçou, porque eu tenho projeto contigo. Que tequina cotorobossou, nere canta labaçou. Ele canta. Eu não te trouxe aqui por acaso. Anacutorobonossou. Eu tenho um projeto. Ei, você se acha tão fraca. O Senhor está dizendo: deixa a tua fraqueza. Deixa a tua fraqueza hoje.